Olá, amigos e amigas do ED, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. É um prazer, uma satisfação imensa, né, de toda a nossa equipe do Jornal em Destaque poder falar com esse ícone, né, com essa musa, com esse patrimônio nacional que é a Adele Fátima. Lembrança de muita gente da antiga, mas olha, vou te falar um negócio, hein? Tem muito o que falar, tem muito o que dizer e vai ser assim uma conversa, um bate-papo. Olha, a Adele chegou e falou assim, Hélio, eu vou responder ao que você quiser. Pergunta que eu respondo. Eu falei, sim, então vai ficar quente. Porque, gente, olha só, você que não conhece, talvez até você conheça a Adele, a mulata do Sargentelli, a garota propaganda das Sardinhas 88, mas você não tem noção do muito que ela contribuiu para a nossa arte, para a nossa cultura, teledramaturgia e uma série de outras coisas. Então nós vamos falar com a Adele, estamos aguardando ela entrar aqui porque a conversa vai ser quente, né? E eu quero já, em nome de toda a equipe do Jornal em Destaque, agradecer a você que já está aí prestigiando, né? Já entrou aqui com a gente na expectativa de ouvir o tanto, né, que a Adele Fátima tem para falar da sua vida, da sua trajetória, da sua carreira, enfim, e planos futuros, tá? Tem muita coisa que ela está idealizando, muita coisa que está aí acontecendo, por acontecer, né? E tudo isso você vai ficar sabendo aqui. Eu não sei como a gente vai conseguir, né, falar durante 60 minutos do tudo que ela tem para dizer, né? Mas, enfim, a gente vai tentar, né? Então, vamos lá. Estou aguardando a Adele entrar aqui. Adele, você já está aí já com a gente, né? Diz aí, dá um aceno pra gente aí, né? Tem aqui Batista 131-970, deu um oi aqui, né? Então, por favor, vamos aguardar aqui. A Adele já quer acenar para vocês aí que estão prestigiando a gente, né? Então, deixa eu também aqui já fixar, né, para todo mundo que acompanhar a gente aqui ao vivo, saber do que a gente está falando e com quem a gente está falando. Quero agradecer também aí o Gersili, Valério, obrigado, você está com a gente. Ah, a Adele está aqui, vamos lá, né? Então vamos convidar a Adele já para conversar com a gente, né? Vamos lá. Então, Adele, já convidamos a nossa musa e agora vamos aguardar, né, essa transmissão aí para esse nosso Não vai acontecer. bate-papo. Oi, olá, Adele Fátima, como vai você? Você está Que me bom ouvindo estar bem? falando com você. Ah, que bom, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito pouquinho. Você está me ouvindo É, bem, meu amor? eu estou te Hã? ouvindo bem. Tá dando uma travadinha assim, mas eu estou te ouvindo bem. Está E baixíssimo. se Baixíssimo. agarrar, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou tentar colocar aqui um microfone, que aí talvez fique mais fácil para você me ouvir, né? Que eu coloquei assim uma certa distância. Então vamos lá, vou colocar aqui, que aí talvez, quem sabe, fique um pouco Melhorou mais fácil bastante. da gente conversar. Melhorou Vamos lá. bastante. É o quê, Marcelo? Eu Vê estou se até você em está me ouvindo cima. melhor. Não, estava aparecendo até aqui, não está mais. Ó. Sobe isso aqui. Perto, né? Tá perto. Então bota longe para aparecer, Marcelo. Por Isso, favor. tá me ouvindo melhor agora, Adélio? Estou te ouvindo excelentemente bem. Agora é só Ai, ele que me ótimo. localizar Enquadrar aqui, direitinho. Aham. enquadrar aqui, não enquadrou. Mostra isso aqui, Marcelo. Tá mostrando. Mostra mais. Sim. Tá mostrando. Aqui. Agora tá pronto, tô ótima. Ah, então tá bom. Que coisa boa. Adele, Vamos eu quero já, em começar. nome de toda a equipe do Jornal em Destaque, agradecer a você por esse carinho, por essa gentileza de você conversar com a gente aqui, de você contar dessa sua história, sua trajetória, que é maravilhosa, que talvez muita gente não saiba, mas o que depender da gente, vão saber de tudo. Ok, eu quero já começar agradecendo a Deus, né, por mais uma live, porque isso é muito bom nesse momento delicado que a gente está passando.
conversar de coisas boas, de coisas excelentes, reviver, né? Porque o pessoal fala que reviver é muito bom, né? Quando você lembra de alguma coisa muito boa, você revive tudo de novo, outra vez novamente. E eu estou aqui É para verdade. contar a minha história e as pessoas voltarem, né? Para aquele tempo de glamour, aquele tempo de ouro, aquele tempo de tudo de bom, que hoje em dia, Aham, infelizmente, não é mais assim. Mas a gente é está verdade. de uma forma inteira para as pessoas de um jeito bem gostoso para fazer dessa live um momento bem especial. Que ótimo, que ótimo. Bom, Anice, e falar de história para mim é uma coisa boa, não porque eu seja historiadora, é que eu sou casado com uma historiadora. Então eu sei Né? como é Parabéns. importante a história, como é importante a história, e nós vamos reviver muito dessa sua história, que é linda, né? Que é uma história vitoriosa, mas também vamos falar de presente e de futuro, tá combinado? Claro, do que você quiser falar. Você fica bem à Então, vontade. Como eu te falei, né? tá De bom, A a então Z. tá. Então Fica à vamos lá, vontade. de A a Z. Bom, primeiro eu queria já deixar registrado aqui para quem está acompanhando, né, e quem ainda lá na frente vai nos acompanhar, é que nós estamos aqui hoje falando com um ícone da nossa dramaturgia e arte, que é bailarina, né, modelo, cantora, atriz, ambientalista, tem uma linda passagem pelo cinema, inclusive internacional, olha aí, né? Foi destaque do Excelente. carnaval brasileiro, é focado em Aham. assuntos do meio ambiente, que não é nada fácil, né, levantar essa bandeira num país como o nosso, tão, né, Nossa, complicado, né, não é? verdade, verdade. É, É. tem 5 livros, né, e se prepara para um documentário, longa-metragem sobre a trajetória de vida e carreira desse patrimônio nacional. Estou falando de Adele Fátima, que está aqui com a gente, aqui de frente, nesse bate-papo aqui, nessa nossa conversa, ao vivo pelo Instagram, né? E vamos começar a nossa conversa então? Vamos bater papo? Vamos, eu quero mandar um beijo, né? Primeiro para você, para o povo que está te seguindo, né? Para me Ai, seguir também, porque agora a gente precisa de ah, seguidores. Então é claro, @Adele Fátima. Eles estão te seguindo, isso. espero que eles me sigam, que gostem da minha pessoa, né? Eu duvido Faz que uma se não vai parte seguir. mais perto da minha vida. Isso aí, gente, olha só, é facinho, né? Por favor, acompanhe, né? É fundamental. Eu tenho certeza que essa interação, porque a Adélia é essa pessoa que tem esse carinho, né? Ela não conta números, ela conta pessoas, né? Ela tem essa dedicação direta, ela faz questão de interagir. Então, eu tenho certeza que vai ser uma das musas que você talvez aí siga e que vai te dar um retorno mais maneiro de tudo que você possa imaginar, que você vai curtir bastante. Então, já sabe, né? Adélia, repete aí, Retorno mais arroba. preciso, um retorno cheio de. Eu costumo dizer que é tudo mamão com açúcar, é correr para o abraço, é só alegria, porque é tudo de bom. A gente que é do bem tem que estar sempre pensando nas coisas positivas. E me Isso aí. seguindo, você só vai ter isso, né? Coisas Que boas. bacana. Para Então, você arroba sorrir, Adélia porque Fátima. hoje em dia a gente está precisando disso, de calor humano, né? Está faltando muito calor humano. Então, eu estou Isso aí. ali, né, para dar atenção a vocês. Que bacana. Então tá, é arroba Adélia Fátima. Não é isso? Sim, Arroba isso, Adélia pode. Fátima. Não tem como, né, gente? Por favor, já pode ir lá, já pode já começar a dar o seguir lá já já, enquanto a gente conversa aqui. Mas, Adélia, então vamos lá. Vamos à nossa conversa, que é o seguinte. Você começou a sua carreira aos 17 anos de idade. Era uma menina. Como Sim, é que isso aconteceu? Porque as pessoas desde aí lembram da Adele Fátima como a mulata do Sargentelli, sabe? E 17 anos, e lá, como é que foi possível, né? Você é isso, filha de brasileira, né? Sua mãe é brasileira e seu pai é alemão, né? isso, Perfeito? E isso você fala mesmo. italiano. E você fala italiano, que eu sei que você fala italiano. Isso, É internacional essa música, mas me conta, vamos lá. exatamente. 17 anos, mulato Já Sargentelli, como é que corri foi isso? muito, já corri muito, aprendi muito, muitas lições, então isso é muito bom, né? A gente tem que É. ter esse conhecimento, porque a vida é isso, é aprendizado. Uhum. Falando do oba-oba, do Vamos meu lá. início, foi tudo uma Isso. magia. Foi tudo uma Uhum. magia, porque eu fui assistir o show que a minha mãe me levou, né, no teatro ginástico,
convidada por um amigo dela, tinha 17 anos, então eu não podia entrar no teatro. Eu Pois fiquei, é. não podia, não podia. Eu Aham. fiquei assistindo, como ele era amigo da minha mãe, ele me colocou atrás da cortina, e eu simplesmente adorei, né? Porque a dança sempre fez parte da minha vida, eu nasci no carnaval. E desde 4 anos de Uhum. idade, minha mãe me levou para o Bafo da Onça. Então, dançar para mim era uma coisa de dia a dia, uma coisa que eu já tinha comigo no meu sangue, e eu fiquei ali extasiada de vendo aquelas Uhum. pessoas trabalhando, dançando, sorrindo, aquela comunicação total. Eu falei, nossa, é tudo de bom. E quando terminou o show, eu perguntei, será que eu posso ir lá atrás para ver ele mais de perto, né? Aí Uhum. ele perguntou se minha mãe podia entrar comigo lá atrás, né? Sim. Uhum. E aí não falou a minha idade. Aí eu entrei. No que eu entrei já lá no, não no camarim, né? Nos bastidores, ele me viu e eu fiquei olhando para ele, tipo assim, sabe? Quando você vê uma miragem. Porque eu Imagino. falei, nossa, esse homem ele é fantástico, ele é incrível, ele é um super artista. E ele veio para mim e perguntou se eu tinha gostado do show. Eu falei que sim, e se eu tinha vontade de trabalhar com ele. Olha isso. E Foi aí é assim, tudo a de bom. queima-roupa. E assim, porque o Sargentelli, ele não perde tempo, né? Ele tem olho Aham. clínico. E ele batia o olho assim, não foi só em mim, né? Depois que eu Uhum. passei a participar do elenco, eu via como é que aconteciam as coisas. Então, ele já Uhum. sabia quem podia ser ou não ser, né? Ele era uma pessoa visionista, né? Visionária. Uhum. Uhum. Então, eu aceitei. Eu falei, mas... Aí a minha mãe, não, ela não pode, porque ela só tem 17 anos. Ele falou, não, mas isso a gente dá um jeito, vai para o juizado de menores Olha e aí, tem não tem jeito. problema. Aí a minha mãe, não, mas ela é virgem. Aí eu morri de vergonha. Imagina. Foi uma Mãe coisa coloca assim, isso em cada situação. meia diferente, né? Eu não estava aguardando minha mãe falar aquilo. Mas ele falou, quanto isso aí não é problema, porque você pode acompanhar ela todos os dias Uhum. e você vai ver que existe uma segurança, existe um respeito, não é lá onde ela vai trabalhar, que não era o caso ginástico, né? Uhum. Chamava-se sucata. Era um quadrado que na época era um point, e ali tinha Olha. o teatro, era o point do momento, na Lagoa Rodrigues de Freitas, né? Tinha o Teatro Drive-In, tinha um Uhum. drive-in, que era o cinema, Drive-in. tinha o Teatro do Chico Anísio, tinha o Zé Pelim, que era o bar, e tinha a boate Uhum. sucata. Então, não é um cabaré onde as pessoas ficam muito à vontade porque bebem, aquelas coisas todas. Uhum. Não era. Uhum. Era um espetáculo, como no teatro, onde os familiares levavam, né, seus filhos, primos, que fosse, o pessoal do comando, tipo comandante do bombeiro, comandante da polícia, comandante do Olha. exército. O Sargentelli era muito ligado a esse tipo de pessoas, então eram Uhum. pessoas VIPs. Então não tinha problema algum, né, de eu E trabalhar, era um embora profissional sério, direitinho, né, mas Adélio? ninguém estava ali se oferecendo, né? A gente estava Uhum. mostrando a nossa arte, que é a arte da dança. Isso, Então, eu isso. fazia o teste, e o teste era simples. Andar para lá, para cá, virar Uhum. de frente, virar de costas, dar uma risadinha, piscar de olho, uns beijinhos, coisinhas assim, simples Aham. assim. Olha, E ele que falou, você está massa. contratado. E me deu um salário belíssimo, que eu fiquei Olha, que coisa apaixonada de boa. cara, eu não esperava ganhar Aham. aquele dinheiro, né? Para Aham. dançar. A coisa que eu mais Olha, gostava de fazer na uma vida coisa que era você dançar. gostava. Você Isso, comentou que amava, no, amava. Você comentou, a gente já está aqui assim, espantado de você começar como mulata do Sargentelli, que era um programa, tinha uma audiência absurda, aos Eu 17 anos. nem sabia Mas no disso, né? Eu não carnaval, sabia. ma- mas, no carnaval você começou criança, criança mesmo. Como é que é esse negócio, Quatro Adélio? anos de idade, 4 anos de 4 idade. anos, Porque eu nasci olha no isso. carnaval. Então, a minha mãe também sempre gostou de carnaval, né? E ela gostava Uhum. do Bafo da Onça. Então, quando eu fiz 4 anos, ela me levou, porque com 4 anos
ela já sente se você tem a vontade de dançar, ou se você quer ir embora, se você não gosta do ambiente. E o Bafo da Onça era aquele bloco muito família. Tinha casas da banha, tinha aquela corda, e aqueles seguranças todos em volta. Então, a minha mãe ficava tranquila, né? E ela me levou para o Bafo, eu me apaixonei pelo Bafo. Saí no Bafo com 18 anos, me tornei rainha do Bafo. Aí foi a glória para mim, né? Foi a glória, foi o espetáculo, como as pessoas falam, né? As pessoas falam, e eu fiquei muito feliz, porque eu já amava. Eu desfilei até mais uns 3 ou 4 anos. Aí fui para a escola de samba. Minha mãe estava sempre no Vila Isabel, porque ela era muito amiga de Martim da Vila. Então, eu me levei para o Vila Isabel. Eu comecei o meu andarilho, né? Foi com Vila Isabel, depois fui para o Salgueiro. No Salgueiro eu fui super bem recebida. Eu não tinha escola de samba. Todas as escolas de samba cabiam dentro do meu coração. Olha, que Mas impressionante. aí eu fui para o Salgueiro, aí o Miro com o Maninho me tratavam super bem, eu já estava começando a ficar mais conhecida, porque eu em 73 já fui para Globo, né, convidada pelo Vanucci, já estreiei como atriz dentro do Teatro do Fantástico, com o Carvana. Então comecei a fazer também linha de show, que ele era diretor de linha de shows, né? Fazer os Trapalhões, Bordo, Chico Anísio, Brasil Pandeiro, Alerta Geral, Fantástico, tudo aquilo ali eu fazia parte. Então eu já comecei a ficar conhecida. Aí me convidaram para fazer capa de disco, me convidaram para fazer comercial, eu fui fazer comercial, fiz uns 5 ou 6 comerciais na época. Então tudo aquilo foi me levando adiante. Fui convidada para fazer capa de revista, e fiz capa de revista Manchete, que na época Manchete, Nossa, né? Manchete é era top. tudo. Né? Todo mundo queria sair na capa da Manchete. Mas só saía aquela ou aquele que eles consideravam top. Então eles me consideravam símbolo sexual. E me colocaram lá na capa. E daí eu comecei a fazer várias revistas, como todas as revistas masculinas eu saí, inclusive a Playboy. Tá? E tem tudo isso para quem quiser ver, quiser saber mais um pouquinho, tem no meu YouTube, né? Tem no meu canal, tem no Facebook, que eu gosto muito do Facebook, que foi o primeiro, e agora tem no Instagram também. Então, todas essas coisinhas estão registradas para as pessoas tomarem conhecimento, que eu sei que até hoje eu faço parte do imaginário de muita gente, pelo que eu vim fazendo, pela essa estrada que eu trilhei, né? Com garra, com determinação, com muito carinho, com muito amor, que eu sempre tive muito amor pelas coisas que eu faço. Quando você faz com amor, você faz muito mais gostoso, né? E isso aí ficou no imaginário das pessoas. Até que veio a propaganda da sardinha. Então veio Mas, uma bolinha de neve, as coisas foram acontecendo. Sim, já que a gente está entrando aí na questão da sardinha, tem uma pessoa que inclusive está te assistindo agora, que é um grande amigo aqui, que é chamado Gersili. O Gersili, ele é poeta, ele é escritor, ele, inclusive, na gestão passada, ele foi o presidente, tem uma cadeira lá efetiva na Academia de Letras de Patido Alferes, que é uma cidade aqui pertinho. Maravilha, né? E você sabe, eu estive com o Gersili hoje mais cedo, né? E ele falou assim, hoje você vai entrevistar a Adele Fátima? Eu falei assim, não, cara. Ele falou assim, rapaz, você sabia que eu escrevi um poema para ela? Eu falei assim, como assim? Não me deu o poema, né? Mas eu aceito. Aí eu falei assim, quando foi? Ele falou assim, foi em 2018, quer dizer, agora, há 2 anos atrás. Olha a lembrança. E aí, ele está aqui, eu falei assim, olha só, Gersili, é o seguinte, Gersili, dá um oizinho aí, dá um tchauzinho, você vai seguir a Adele e vai mandar para ele esse poema. Adele, ele fala que aquela mulata... Nossa, essas coisas, tudo meu é guardado, tudo meu é registrado. Tenho 2 malas, porque agora tem internet, quando não tinha internet. Então, era aquelas 2 malas, chamado pós-fólios, com tudo, porque eu ia juntando tudo. Porque eu sempre dei muito valor à minha carreira. Então, eu fazia questão de ter as coisas, né? Para amanhã ou depois mostrar para os familiares, não só para usar profissionalmente, mas mostrar também para os meus filhos, para os meus netos. Então, fui guardando. registro. Esse eu estou esperando. Ele pode mandar
Vou bem Então tá gostar e já certo. estou agradecendo, né? Desde já o Tem uma poema. parte que ele fala, tem uma parte que ele fala assim, ele fala a mulata da conserva, escondendo, assim, bem capicioso, mas ele tá depois falando, eu falei dela, eu falei, não, pelo poema tá claro, eu sei que você vai identificar fácil, mas vamos lá, vamos voltar à questão, porque aquela propaganda das sardinhas 88, a gente não pode negar que foi uma coisa absurda, que estourou no Brasil inteiro, Foi né, um e você bom, ficou exato. conhecido, né, como a garota propaganda Sardinhas 88, mas a minha pergunta foi complicado para você se desvincular, né, da garota propaganda das Sardinhas 88 para outras coisas que vieram a seguir e tudo, a gente vai falar já já também do cinema e tal. Como é que foi? Teve um lado bom e um lado... Sim, não, foi um divisor de águas no sentido de me popularizar, né? Porque eu já estava já famosa pelas coisas que eu vinha fazendo, que era televisão, que era teatro, capa de revista, capa de disco, propaganda, cinema. Eu comecei a fazer cinema em 76, né, com Carlos Mossi. Então, eu vim fazendo cada ano, ele lançava um filme, ele me convidava, depois veio Jéssica Valadão, me convidou. Então, é como se fosse uma bolinha de neve, o negócio foi crescendo. Então, a 88, ela só me colocou adiante tudo isso. As pessoas que até então não prestavam muita atenção, né, no meu lado profissional, passaram a me enxergar melhor, porque a 88 eu tive muita sorte, e a marca também, porque ela foi divulgada em 78, olha quanto tempo tem. Mas foi na Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, né, meu amor? Todo mundo parado, frente à TV, né? No que dava o intervalo, falava tum, tum, a mais saborosa que já se viu, é a mais gostosa do Brasil. Quer dizer, todo mundo corria para ver. Era homem, era mulher, era criança, era gente de Criança. toda espécie, né? Os gays, que eu amo os gays também. Então, era gente de toda espécie e ficava ali babando. Tinha criança que me imitava. E eu nem sabia, porque eu tava nessa época, eu fiz comercial e fui para a Argentina com o Sargentelli fazer o Teatro Corrientes, né? E nem sabia. Quando eu voltei é que teve esse boom todo. Olha, Exatamente. Quando eu estava lá em Buenos Aires, na Copa do Mundo, olha. nós vamos chegar lá, que eu conheci aquele cantor, não sei a hora que você vai perguntar, mas todo mundo pergunta, né? Mas foi lá que aconteceu o nosso encontro. Ah, que máximo, que máximo. Agora, Quer dizer, a antes de Sardinha falar do... 88, é como eu te falei, foi um marco porque me popularizou, porque era a nível nacional. As outras propagandas que eu fazia, geralmente era a nível só Rio de Janeiro, ou só Rio de São Paulo, Janeiro. só Bahia, é isso não. A 88, além de ser a nível nacional, ela era global, passava na Globo. Então, a Globo, Pois é. naquela época, então, liderava tudo, em todos os Dominava sentidos. tudo, todos os horários. Ficou de uma tal forma que, quando eu voltei de Buenos Aires, eu não podia andar na rua. O pessoal vinha atrás de mim e queria me buinar, e achava que eu era boneca, porque não podia, aquele corpo não podia ser tão perfeito. Porque naquela época não tinha nada do que tem agora. O pessoal tira 3 costelas para ficar com a minha cintura. Hoje em dia tem o silicone, tem as academias, tem os anabolizantes, tem uma série de coisas que faz você ficar com um corpo parecido com o meu. Só que o meu era natural, porque Era Deus me seu. deu daquele jeito. Era meu, porque Deus me deu. Não, todo mundo é dono do seu corpo, né? É. Mas Deus Mas o deu, seu veio natural. veio natural, já veio feito. Então, o pessoal estava assim, sabe, admirado. Como é que pode o seio ser assim, o bumbum ser assim, a coxa, o seu sorriso, o seu jeito? Porque eu brincava com as pessoas. Eu não fazia apelo sexual, eu fazia apelo sensual. Sempre eu estava brincando, entendeu? Adele, Então, isso eu acho que chamou muita atenção do povo, né? assim, Foi bom você para mim, tocou, foi bom para eles. você tocou num assunto que é uma opinião minha, né? Eu Sim, gosto muito da arte, como jornalista, eu aprecio muito as nossas, né, todas as nossas manifestações, né, de todos os certo. aspectos e tal. E tem uma época do cinema brasileiro que eu acho que, para a época, colocaram esse nome porque tinha a chanchada, né? E É. depois veio Como a tinha o pornos. nu, e como tinha o Exato, nu,
O Aí papel colocou nu, pornô na frente. pornô, eu acho que esse nome... Não... Que havia nu. Mas não era nu com sexo explícito. Entendeu? A pessoa ficava imaginando que ali iria acontecer alguma coisa, mas não acontecia nada. E era isso que o povo ficava preso. O pessoal gosta de imaginar, o pessoal gosta de fantasiar, o pessoal gosta de sonhar. Como é que é ela, né, ao natural? Como é que é ela fazendo sexo? Como é que ela se comporta, né, nesse clima todo? Então, isso chamou muita atenção. Então, chamaram de porno chanchada, porque era uma comédia. Um que eu fiz muito sucesso, chamado Histórias que Nossas Babás Não Contavam, que era uma sátira de Branca de Neve com os 7 anões. Imagina, o povo ia ao delírio, né? Eu com 7 anõezinhos, depois tinha o Costinha, que quando o Costinha entrava, sensacional. morria de rir, porque hoje em dia o filme está precisando voltar. Ele já teve, na época, que foi em 79, 10 anos depois, ele voltou para os cinemas. Foi o único filme brasileiro que ficou 4 semanas no Rox, porque filme brasileiro só ficava 2 semanas. Ele ficou 4 semanas, então ele deu uma renda de público enorme, porque era um clássico. E as pessoas gostavam muito, porque não era pesado, era uma coisa para 16 anos, era uma coisa muito gostosa. E ele passou na TV Educativa, na TV Manchete, Rede Brasil, no Canal Brasil, na Globo não passou na Bandeirantes, quer dizer, foi passando, né, em tudo quanto foi canal. Filme meu que passou na Globo foi só A Dama do Lotação e O Natal da Portela. O resto não sei por quê, porque eram filmes fortes, né, o Flagrante com Jesse Valadão, Os Amores da Pantera, um grande elenco, e outros mais aí. Não dá para eu te falar tudo assim, não, porque foram 18 filmes, né? 4 internacionais, é meio assim, muita gente, né? Mas esse filme foi, da época, foi o que pegou. Aí passei 88 e Clara das Neves. Aonde eu ia? Cadê os anõezinhos? Aonde eu ia? Sensacional, né? Na época, né? Então, eu acho até que agora o público está precisando de sorrir, ainda mais com esse tempo, né? Esse tempo agora de pandemia, que é um tempo muito delicado, que as pessoas têm e devem, né? De refletir, de meditar, de fazer oração, de agradecer, porque não é tempo de pedir nada, é tempo de agradecer mesmo, né? De lembrar que Deus existe e faz parte do nosso dia a dia. Esse filme ia ser muito bom se ele voltasse, porque o povo está precisando disso, de rir. Agora, infelizmente, tem muita gente que, quando fala porno chanchada, pensa que eu fiz filme erótico. Entendeu? Pois exato. É por isso, Adélia, que eu disse que eu acho que esse nome porno, esse porno ficou pesado depois, né? Porque as pessoas porno é de pornografia. E não tem pornografia. Como é que vai mudar, né? Porque eu não entendo nada de cinema, né? Nesse sentido, não. Eu entendo de atuar, né? Como atriz, mas nesse sentido, não. Mas é um filme gostoso de se ver. Passou várias vezes no Canal Brasil. Nossa, uma tremenda audiência na televisão, em todas as televisões que passavam. Foi o filme referente meu no Brasil, foi esse, Histórias que Nossos Babás Não Contavam. Era um cenário lindo, todo bem cuidado, ele foi feito em São Paulo. São Paulo, eles são mestres, né, em ter esse zelo todo, esse carinho, esse respeito pelo cinema nacional. Foi lindo o filme, né? Mas está aí, está no YouTube, vale a pena ver. Rever, né? Vamos continuar seguindo nessa pegada de cinema e vamos falar um pouquinho de cinema internacional. Tem uma coisa, Adélia, que eu não entendo. Sim. Né? Fala, e eu gostaria muito que você esclarecesse para a gente, que é o seguinte. Você é a única brasileira que tem o título de Bond Girl. Sim. Você atuou no filme de 007, que aliás eu assisti todos, né? Porque eu era fãzão dessa, né? Eu também, viu? Eu também era. Pois é. E aí, o que aconteceu ali que de repente você filma, você atua, você recebe esse título que é único, você é a única atriz do Brasil a ser Bond Girl, né?
e na hora lá não aparece. Gente, o que Na foi hora isso? H, os meus 3 Hs, eu não tive domínio na hora H. Porque, olha só, quando ele me conheceu, o Alberto Broccoli era produtor e diretor do filme. Produtor. Ele Uhum. é produtor e diretor, Alberto Broccoli. Ele me convidou porque ele falou que eu faria o papel da beleza da mulher brasileira. Eu representaria a beleza da mulher brasileira. Iria ser a namorada do Bond. Então, eu iria ser Bond Girl. Então, eles fizeram uma festa no Meridian, com um cast todo do filme, trouxeram 50 fotógrafos para me apresentar para o mundo inteiro, né? E dali, eles fizeram uma outra festa no Intercontinental na Barra, com celebridades, né? Tipo jogador de futebol, atriz, cantor, a mídia toda presente, para me apresentar. Fiz o cartaz do filme, fiz a capa da revista, então nós nos tornamos amigos, né? Porque eu falo bem italiano, e a Luísa, também a Luísa, esposa dele, é italiana. Então a gente se comunica muito bem, mas olha o que aconteceu. A imprensa, a mídia nacional, achou que era demais para eu representar esse papel. E começou a soltar umas piadinhas de humor negro, entendeu? Dizendo que ele estava apaixonadíssimo por mim e que quando acabasse a cena nós iríamos assumir nosso namoro e iríamos simplesmente embora juntos. E a esposa do Roger Moore aqui no Brasil. Hã? E a esposa do Roger Moore aqui no Brasil, acompanhando. Olha que desrespeito. E eu não tinha casado com meu marido, porque esse filme rodou, acho que em janeiro, ou pouco depois de fevereiro, isso. Eu me casei só em maio na igreja, mas eu já estava morando com meu marido. Ele me acompanhava. E ele uma coisa assim meio terrível. Então, se você dá uma olhadinha lá no Google que tem tudo isso, né? Colocar Roger Moore e Adele Fátima, você vai ver todo o Brasil colocando esse tipo de notícia, que eu achei assim um abuso. Como na época eu não tinha essa assessoria jurídica, quer dizer, eu e a maioria dos artistas. Não havia isso. Essa visão, essa proteção, esse cerco todo. Então, eu acabei dançando do filme, não rolou o filme com a minha imagem, porque o negócio foi tão forte que ela começou a acreditar, entendeu? Que realmente estava rolando alguma coisa entre nós dois. Mas não rolou nada mais além da amizade, porque ele era um gentleman, e ele quis saber do meu princípio profissional, ele quis saber onde eu morava. Eu expliquei para ele que meu pai era industrial, que eu morava na Urca, que meu pai foi um dos primeiros industriais de alumínio aqui no Brasil, que a minha família era nobre, que tinha brasão. Eu fui explicando tudo isso para ele, que eu dancei em espetáculo também, que eu fiz capa de revista, fui contando para ele a minha história. E ele achou aquilo tudo muito interessante, me achava simpática, comunicativa. Ele falou, nós vamos rodar o mundo, porque a Bond Girl roda o mundo. Então, ele realmente gostou de mim como pessoa, que eu acredito que eu sou uma pessoa que as pessoas gostam, né? Mas daí, para partir para um romance, para partir para um amor, uma coisa assim, não é assim, né? As pessoas aqui são maliciosas. Elas gostam de notícia para vender, criar polêmica. Então, elas criaram uma polêmica comigo que eu não gostei nada, e isso, na época, me custou muito caro, porque se eu entrasse, né, iria ser danos morais, e, nossa, ia ser uma lista grande, né, que eles iriam ter que sustentar para me tentar, né, segurar a minha onda, porque o meu emocional foi lá embaixo. Porque quando na estreia do filme eu não esperava nada disso. E de repente, na estreia eu fiquei sabendo. Então foi muito ruim, mas o Brasil, ele é campeão disso. Ele e a mídia, eles, infelizmente, de lá para cá, a mídia mudou muito. Você é jornalista, você deve saber disso. Eles não dão valor mais a quem tem talento. Eles dão valor a esse talento tipo descartável, instantâneo. Eles colocam na mídia, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo, porque eu faço isso, porque eu escancaro, porque é isso que vende.
Então, é isso que eles estão investindo. Infelizmente, os grandes talentos estão sendo esquecidos, né? Isso aí é uma vergonha, porque cultura o Brasil tem para dar e vender, né? Com os nossos artistas em todos os sentidos, e eles fazem questão de estar mostrando o outro lado da coisa, da moeda, né? Desfazendo das pessoas que realmente podiam estar aí, porque o Brasil é conhecido lá fora pelo carnaval e pelo futebol. E você vê que antigamente não só eu que não ganhava o dinheiro que elas ganham hoje, ou eles ganham hoje. Ninguém ganhava o dinheiro, ninguém tinha a notoriedade da mídia, esse impulso direto, total, que eles dão a essas pessoas que supervalorizam as pessoas, que é um absurdo o dinheiro que certas pessoas ganham, para não citar nome, que eu não gosto disso. Eu acho tudo isso um absurdo, porque nós temos pessoas também, né, que não teve essa condição, porque não teve essa mídia toda em cima. Por quê? Porque não tinha nada escancarado. As pessoas hoje em dia, elas se mostram gratuitamente a troco de mídia, né? Tanto que eu estou me chegando agora para o Instagram por causa do meu filme, do meu longa-metragem. Então, agora é assim, você tem que ter seguidores no Instagram e um número bem vantajoso para você conseguir alguma coisa profissionalmente. Então, eu estou me chegando, mas eu não gostava do Instagram, porque as pessoas tiravam a calcinha, sabe? Aquela exposição gratuita que eu não gosto, nunca gostei, e não vou gostar, porque eu não vou, meu perfil não é esse. Meu perfil sempre foi de uma pessoa, como vai aparecer no filme, a minha essência, né? Eu sou uma pessoa considerada uma pessoa séria dentro do meio artístico, profissionalmente eu escolho papéis que condiz comigo, que não vai estragar a minha imagem, né? Porque isso para mim é muito valioso. Até hoje eu cuido bem da minha imagem. Os meus sonhos, você vê, eu me arrumei toda para estar fazendo essa live, estou dentro de casa. Eu não vou na rua, né? Eu sou alto risco. Eu já tenho 66, então eu não vou à rua, mas eu me arrumei toda porque eu respeito meu fã-clube, meus amigos virtuais, seu público, né? minha família, meu público, que eu amo demais, de paixão, que me acompanha há décadas. Então, essas pessoas eu respeito muito. Então, eu não quero, de forma nenhuma, mexer na minha imagem. Compreendeu? E o filme vem mostrando exatamente isso. A mulher, a mãe, a amiga, a guerreira, porque sem luta não tem vitória. E eu sou uma pessoa que sempre sofri racismo, desde que eu nasci, porque meu pai é alemão e minha mãe é afrodescendente, porque hoje em dia tem que se falar assim, né? Eu falo. Meu pai é alemão puro, de raça ariana. Então, tem que ser falado assim, o português correto. Então, eu vou dentro do português correto. E no filme, eles mostram todo esse meu lado, né? De espiritualidade, de coisas que eu chego junto às pessoas, que eu faço questão de mostrar o tempo todo como eu sou no dia a dia. Né? Porque profissionalmente, já algumas pessoas me conhecem. Não vou dizer que tantas, porque eu não fui tão divulgada assim. Mas eu tenho muitos trabalhos já feitos, né? Agora, com essa história do filme, com essa história do documentário, com 5 livros que já estão prestes a ser lançados, né? E eles vão vir no audiobook, porque hoje em dia tudo é internet, né? Então, olha só, o primeiro é a minha biografia, o segundo é meu lado espiritual, o terceiro é eu e o carnaval. O quarto são minhas viagens, que eu já rodei quase o mundo todo, graças a Deus. Graças a coisa a Deus, que eu gosto de fazer hoje em dia. Eu já viajo desde 72, comecei a viajar com o Sargentelli. Ele que abriu a porta, né? Me mostrou o caminho e eu adorei. Então, de lá para cá, eu viajo muito. Então, o quarto livro são as minhas viagens. E o quinto livro é o Meio Ambiente, um projeto que foi aprovado pelo Ministério, pelo ministro Francisco Correia Verfort, que era o ministro da Cultura na época, ele já tem 20 e poucos anos. Não aconteceu, porque estava quase acontecendo, mas eu perdi minha filha, e isso mexeu muito comigo, e para eu voltar, eu demorei um pouco, e quando eu voltei, estava essa corrupção geral, esse
rouba total. Ninguém, exato, ninguém queria saber de cultura, todo mundo queria encher os bolsos, né? Porque esse negócio não vem desde hoje, não. Sempre houve, porque desde lá do governo de Getúlio Vargas, meu pai sofreu muito, porque os alemães, os italianos e os japoneses, quando veio a guerra, eles tomaram todos os bens. E quando acabou a guerra, o Getúlio Vargas falou que havia dado a metade dos bens para esse povo. Você sabe que o governo não é sério. Já daquela época já aconteceu isso. Depois, há uns 30 e poucos anos atrás, eles disseram que eu teria direito de receber a outra, eu e todos, né, que fizemos parte disso, teria direito a receber a outra metade. Aí a Globo fez o Fantástico, fez o Globo News e fez a CNN espanhola. Está tudo lá no YouTube para vocês verem. Tudo meu é documentado. E aí? Conclusão. Eu cheguei no Banco do Brasil, estava lá o vice-presidente, eu estranhei, me aguardando, porque a Globo, com o poder da Globo, né, meu amor? Todo mundo se prepara. Quando eu cheguei lá, o vice-presidente falou, a gente tem que dar César o que é de César. O presidente falou, olha, não tem nada seu aqui do seu pai, está tudo no Tesouro Nacional. Agora, quem vai tirar do Tesouro Nacional? Difícil, né? Mas também não é impossível, porque eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus e sei que as coisas só vêm na hora certa. Se Ele me fez nascer em berço de ouro, e eu era, quando criança, até os 15 anos, eu tive muito dinheiro, se Ele quiser, esse dinheiro retorna para mim, de uma forma ou de outra. Eu fui latinha de café com leite no Japão e aguardente, e fui óleo de bronzear na Itália. Não recebi nada. Não tinha um advogado durante anos. Não tinha um advogado, todos corruptos na época, porque sinto muito, os bons advogados, eles são contratados por essa corja. Né? Eu chamo de corja porque no que mexe com o povo para mim é sagrado. Eu sou brasileira, eu amo o Brasil, embora eu também tenha o sangue alemão, mas eu amo o Brasil. O Brasil, de todos os lugares que eu conheci até hoje, é o país mais bonito, com o povo mais lindo que existe. É o brasileiro. Mas acontece que, como nós somos ricos em pedras preciosas, em petróleo, em matas, como a nossa floresta, né? Em tudo nós somos ricos, o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil está sendo desconstruído a favor da corrupção que está aí, que a gente sabe, eu não posso fazer muita coisa, mas eu dou minha contribuição do jeito que eu posso. E no meio ambiente, eu falo isso, né? Que se o planeta, que é milenar, está em SOS, que dirá a humanidade? Então, a humanidade está todo mundo doente. Antes da pandemia, que já tem mais de 20 anos esse projeto. Então, hoje em dia, o que está acontecendo? As pessoas, hoje em dia, desde muito tempo, quando eu falei, né? As pessoas estão mecânicas, calculistas, frias, mercenárias, consumistas, elas estão esfriando o sentimento, elas não têm mais valores morais, não dão valor à dignidade, à ética, não dão valor mais nada que é certo. Para elas, o certo é errado e o errado é certo. Elas, hoje em dia, elas querem saber de sexo, querem saber de drogas e querem saber de dinheiro, grana. Então, a pessoa já se aproxima de você com interesse. Quer saber o que você tem para oferecer. Isso é muito ruim. Isso. É muito ruim. O que eu posso tirar dela? O que eu posso tirar dessa pessoa para mim, para o meu proveito? Eu alerto as pessoas. O meu projeto é de comunicação, ele é mundial, ele é de meio ambiente, ele também é ecológico, porque eu quero fazer um aqui no Rio de Janeiro, pretendo e acredito que isso vai sair. Um aqui no Rio de Janeiro, ali na Lagoa, onde é o Parque dos Patins, que está aquilo lá, está a mosca, né? É um elefante branco. Um ali, que ele tem duas partes, a parte de cima e a parte submersas, para os estudantes estudarem também o fundo da lagoa, os cientistas, quem tiver curiosidade, ver como é que é o fundo da lagoa, porque até há pouco tempo atrás era horrível, aquele mau cheiro, aquela mortandade de peixe, era uma coisa degradante, né? Em plena cidade, Rio de Janeiro, cartão postal, Lagoa Rodrigues de Freitas. Lagoa maravilhosa.
Isso, e quando estava limpinho, tinha camarão, tinha peixe, tudo por ali. Você podia pegar, tinha siri, compreendeu? Quando estava limpo. Água que o canal, quando fecha, os peixes morriam tudo sufocados, sem ar, né? Ficava sem Então, oxigênio. hein? Ficava água sem oxigênio. Sem oxigênio, O isso. bichinho. Então, eu quero fazer um ali para ter esse tipo, que é essa parte submersa, quero fazer um na Alemanha, por causa do meu pai, né? Se for possível, fazer na capital, né? Que é Berlim. Meu pai é de Hamburgo, mas a capital é Berlim, tem que ser na capital. E nas 3 Disneys, né? A europeia, a francesa e a A europeia. americana. Legal, A Euro francesa e a Disney. americana. Que máximo, que Esse bacana esse projeto. Nossa, ele é Nossa, lindo. Se você sensacional quiser, esse eu projeto. envio ele para você, porque vai sair no livro, né? Eu quero. E eu quero Sensacional que eu isso. quero não, né? A gente quer, a gente deseja que ele saia do papel, que ele tome formato, porque é um alerta para a humanidade. Eu penso assim, se uma criança de 5 anos, porque ele não tem placas explicativas, tá? Se uma criança de 5 anos entra nesse projeto, ele é túneis e salas. É como se fosse uma passagem no corpo humano. Então, ele na primeira sala tem aquele relógio enorme, entendeu? Sem os ponteiros, para dizer que o tempo já acabou. Então, o ser humano vê ali aquela interrogação enorme, e isso de diversos países, porque como não tem placas explicativas, né, tanto o turista brasileiro como o estrangeiro entra. Então, ali tem uma interrogação enorme e tem as lunetas, que mostra a natureza como era, antes da fúria da natureza. Porque é seres humanos versus natureza, e natureza versus seres humanos. Quem é mais forte? É claro que é a natureza, né? Então, você olha naquela muleta, tem a neve bonitinha lá, tem o mar, tem tudo na natureza perfeito. De repente, aquilo lá, quem trabalhou essa parte foi Hans Donner. Porque ele é todo feito sob impactos. Você olha, de repente, está tudo bonitinho, vem aquela avalanche para cima de você para te engolir. Você olha o mar, de repente, vem um tsunami para te engolir. E vem o maremoto, né, que jogou o submarino no meio de Tóquio, né? A gente lembra disso, no meio de Tóquio. A maremoto jogou o submarino. Quer dizer, tem um tufão, tem um furacão, tem várias catástrofes, né, naturais, e você olhando naquela nuleta, você vê tudo perfeito, vem para cima de você para te agredir. Porque a natureza está dando troco, ela foi agredida durante todo esse tempo. Você vê como o planeta é inteligente, ele está se autorreconstruindo, né? Limpando o mar, limpando o ar. Agora as pessoas já podem respirar, porque as pessoas têm que ter essa consciência que o ar é muito importante para a gente. Está se pagando um dinheiro, uma nota alta para ter respirador, não é? Então aí o pessoal lembra, pois é, lembra aquele tempo que a gente respirava e não pensou no futuro, né? A tecnologia é muito bom, o progresso é muito bom, mas tem que ser tudo muito devagar, lento, para não sujar o ar do jeito que está fazendo, né? O barulho também ensurdece as pessoas, a gente sofre muito com isso. A poluição no ar, né? A gente fica com a visão meio conturbada. O buraco da camada do ozônio está fazendo câncer, está causando câncer de pele nas pessoas. E aí tem uma sala também que tem a lua, né, que mostra as plantações, mostra quando você pode, o mar, quando você pode pescar, mostra também a geração da mulher, quando ela está gestante. Quer dizer, é uma informação só, enorme, que tem o bem contra o mal, que mostra o Gandhi com o Hitler, e vai mostrando o bom e o mal, o tempo todo até o final. Tem uma sala que eu fiz em homenagem à mulher, que é de santa, a mulher de santa até a mulher meretriz. A participação dela como mulher, né, desde que ela saiu da costela de Adão para o mundo. Então, o projeto é muito interessante. Quando chega no final, que tem uma sala em branco, só as crianças que têm 5 anos podem escrever ali ou desenhar alguma coisa que eles esperam para o futuro. Né? E quando ele sai consciente que ele é responsável por ele, mediante ao mundo que está aí. Isso, para mim, uma criança de 5 anos alcançando isso, para mim é o que eu quero. Imagina os adultos.
pleno 2020, nós estamos no futuro e eu não sei onde eles estão com a cabeça. Eles estão dormindo e eles estão se robotizando, né? Porque quando se robotizam, eles estão igual o tio Patinha, só quer juntar dinheiro. Não é isso? É verdade, é verdade. Mas aquilo ali era um almanaque, é um gibi, aquilo ali era para criança, não para adulto. E os adultos pegaram aquele formato e está só juntando dinheiro. Está só juntando Levaram dinheiro, a sério, né? alimentando Levaram aquela casa simpatia. que não serve para nada, né? Quinta, sexta, sétima geração vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro, mas ele mesmo não vai aproveitar. Tipo o Walt Disney mandou congelar o corpo dele. Se ele acordasse agora, ele ia pedir para morrer. Porque ele ia levar um choque tão grande. Não é isso? É verdade, é verdade. Então, esse projeto ele é lindo, ele tem ainda a parte da extinção, né, que mostra o mico-leão dourado, até a borboleta está entrando em extinção. Então, esse projeto, ele é o meu terceiro filho, vai entrar tudo nos livros, eu espero que apareça um bom patrocinador, que compre essa ideia, porque para mim, eu não estou vendo o meu lado financeiro. Eu quero o lado que pertence a mim distribuir para as instituições, tipo Alzheimer, Fome Zero, Viva Cazuza, entendeu? Para essas instituições carentes. Então, cada projeto meu não vem dinheiro à minha mão, não quero. Eu quero distribuir, e o resto é para eles mesmos, a gente sabe como é que funciona o negócio, né? Já que eles vão investir, eles têm o retorno dele, mas cabe a mim, eu faço questão de dar na mão dessas instituições. Criança até 5 anos não paga, gestante não paga, idoso não paga e deficiente também não paga. Então vai ser muito bom, vai ser uma festa, né? Uma celebração de vida, né? Esse projeto. Adélie, é uma surpresa muito grande para a gente, né? E tenho certeza para todos que vão assistir e que estão nos acompanhando, né? Como você ainda está tão atual, né, e tão atuante na vida das pessoas, do planeta, na arte, no meio ambiente, cuidando. Aliás, eu ia até te perguntar, mas a gente não vai ter tempo, faltam 9 minutos para o Instagram tirar a gente do ar. Então, assim, como é que você consegue... Você faz uma outra. Você faz um tempo e faz uma outra. Mas olha, fala. Eu já estou pensando em a gente marcar uma outra conversa só para falar desses projetos. Não, amor, não para concluir, embora a gente tenha assunto, né? Mas é bom. Então nós vamos... Vai ser uma novela, então. Vão ter vários capítulos. Você marca a data, conversa comigo. Eu moro aqui, moro em Portugal e de vez em quando eu estou na Bahia, que é meu outro lugar sagrado. Eu vou que coisa boa. Cidade, eu amo a Bahia. Então eu me divido nesses 3 lugares. Mas com a pandemia eu estou em Copacabana mesmo. Você me acha, então, tá bom. ou você me acha em qualquer lugar, né? Pela internet. Pela internet fica fácil. Estou comprometida com você em fazer uma outra live. Mas fala. Ótimo, porque a gente já conversou também com brasileiros lá em Portugal, na Espanha, até na Índia, enfim, a internet tem essa coisa boa, né? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. A vantagem é o planeta. Eu quero mandar um beijo para o planeta, para todo mundo que está nos assistindo, né? Não é nem para o pessoal do Brasil, planeta. Para o planeta todo. Gente, olha só, eu quero falar uma coisa aqui rapidinho aqui, porque a gente tem 5 minutinhos, ó. Primeiro, não vou falar o ano, não vou falar a década e tal, né? Mas assim, teve um tempo, né? Que eu conheci tinha um amigo, um colega, que ele fazia uma atividade, um trabalho muito bacana, que chamava de jogo de futebol das modelos e atrizes da Rede Globo. E ele trouxe esse trabalho aqui para Francisco Fragoso, no campo da colônia de férias dos rodoviários. Quem estava lá era a Adélie Fátima, gente. Ela é daqui também. Todas. Eu passei até no Fantástico, consegui agarrar um pênalti. Olha só que massa. Só eu mesmo. Gente, olha só. Você não tem história. Com Deus. Mas foi fantástico. Já passou por Miguel Pereira. Ela pisou em Francisco Fragoso, no gramado, jogou pra caramba, agarrou todas. Então, assim, e para encerrar, eu quero falar uma coisa. Nós hoje temos um pouco mais de 13 mil seguidores aqui no nosso jornal, que a gente sempre agradece. Que bom, nossa, parabéns. E eu queria fazer um pedido para você. Você acompanhou. Você precisa, né, dar um curtir, seguir a Adélie Fátima.
Porque só por essa conversinha rápida que a gente teve aqui, você já viu como é que essa mulher é atuante. Ah, aquela Adélia, aquela o que é esta Adélia? Né? Então, é esta Adélia que você vai seguir, é esta Adélia que você vai conhecer, e se você quiser um plus, então você vai conhecer aquela. Não sou boneca, não sou boneca, não. Eu choro também, porque as pessoas pensam que a gente é boneca, não é não. Eu tenho altos e baixos como todo mundo, e eu conto isso com o maior carinho, com o maior respeito, porque a experiência a gente não deve guardar, a gente tem que levar adiante para ela ter força, né? E Deus abençoe a gente. Então eu quero aqui, em nome de algumas pessoas que passaram aqui falando, Adélia, você é forte, Adélia, você é isso. Então, assim, olha, eu quero falar e reproduzir isso, Adélia, pela sua força, pela sua dedicação, né? Pelo seu carinho, né? É por tudo, e por tudo que você fez por nós também no jornal, né? Porque geralmente hoje as pessoas só querem, vem cá, tem quantos milhões de seguidores, né? Então, assim, você foi generosa, você aceitou imediatamente o nosso convite, já se predispôs a ter uma outra conversa que nós vamos ter, tá? Sim, né? Amo. Esse bate-papo, para mim, ele tá tudo de bom. A gente tem nessa hora que unir forças, essa hora que você mostra que você é ser humano, né? Que você se doa para as pessoas e você está sempre procurando fazer o bem. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, olha, o nosso agradecimento em toda a equipe do Jornal em Destaque. Quero agradecer aqueles que passaram. Essa nossa conversa vai ser reproduzida no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube. E nós vamos Eu tenho um canal também. Todas as direções, o seu canal, o seu Facebook, que está bombando também lá. Enfim, e no Instagram, gente. Olha só, @AdeliFátima. Isso. Combinado? Gente, beijos muito obrigado. E até breve. Adélia, obrigado, um abraço. Volta, vamos voltar. Vamos marcar e vamos falar desses projetos que eu fiquei assim apaixonado. Felicidade, muito obrigado. Forte abraço. Você é essa simpatia toda. Obrigado. Felicidade, tchau, tudo de bom. Abraço a toda a família. Fica com Deus. Eu que quero. Obrigada a vocês, gente. Tchau. Isso aí. Bom, gente, então nós conversamos aqui com a nossa musa, Patrimônio Nacional, e a gente não falou nem um pedacinho, né, de quem é, não é quem foi não, hein, gente, de quem é a Adélia Fátima, mas vamos continuar essa conversa. Então, gente, um abraço, uma boa noite, uma ótima semana, um final de semana, e até a próxima conversa aqui, ó, com a nossa musa, Adélia Fátima. Tchau, Adélia, obrigado. Tchau, gente. Felicidade. Tchau, tchau, valeu. Amém. Amém. Ai, que bom.